Olá, pessoal. Eu fiz esse vídeo para a gente discutir um pouco com mais profundidade a questão da responsabilidade internacional da China pela pandemia do coronavírus, né? A gente já abordou essa temática no webinário da SES UNITA e agora gostaria de trazer um pouco para vocês esse assunto, assim, abordando algumas fontes, discutindo a legislação internacional, o papel da OMS. Inicialmente, essa temática me chamou a atenção não só por essa quarentena que a gente está vivendo, mas sobretudo porque eu recebi, inclusive de alguns familiares, um vídeo muito bem montado, feito profissionalmente, feito por profissional de comunicação, é, alegando que realmente a China é a República Popular da China e o Partido Comunista Chinês são os responsáveis por essa pandemia. Depois também eu encontrei na internet também a notícia de que uma pessoa em Rondônia, como a gente vai falar depois, abriu um processo na Justiça Federal Brasileira contra o governo da China, uma ação popular pedindo indenização. Então, assim, eu resolvi fazer esse vídeo para discutir um pouco essa temática, analisar realmente se a República Popular da China possui responsabilidade internacional sobre essa pandemia. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês de cara é o seguinte: questões complexas não têm respostas fáceis. Infelizmente, a gente tem uma internet no qual circula muita informação, mas pouco conhecimento. Então, existe uma diferença muito grande entre informação, essa informação pode ser de boa, de má qualidade, para o conhecimento. O conhecimento ele demanda uma análise, uma reflexão, né? E o nosso papel enquanto professor de direito internacional público, privado e dessas disciplinas da área de direitos humanos é tentar trazer um pouco esse conhecimento. Então, vamos falar um pouquinho inicialmente da responsabilidade internacional para a gente poder entender melhor o caso. Não dá para a gente discutir esse caso sem discutir a questão da responsabilidade internacional. A responsabilidade internacional, pessoal, seria a reparação devida pelo Estado ou organização internacional causadora do dano. A responsabilidade internacional ela segue basicamente os mesmos princípios da responsabilidade civil no âmbito do direito interno. Ou seja, são situações em que alguém, nesse caso aqui, ou Estado soberano ou organização internacional, vão ter que reparar um dano. Essa reparação ela pode ser feita tanto através do pagamento de indenização, quanto também, no caso de não ser um dano material, até mesmo, por exemplo, se for um dano à imagem, um pedido formal de desculpas, etc. Francisco Rezec, que é um autor que a gente trabalha bastante, né? Foi ministro do STF e juiz na Corte Internacional de Justiça em Haia, ele diz que existem três elementos essenciais para a responsabilidade internacional. O primeiro deles é a ocorrência de um ato ilícito, ou seja, um ato que contraria a norma internacional. O segundo ponto seria a imputabilidade, que é a capacidade de você responder internacionalmente por esse dano. No âmbito da responsabilidade internacional, a princípio, só são imputáveis, ou seja, possuem essa capacidade de responder o Estado soberano e a organização internacional. E, por último, o terceiro elemento seria a ocorrência de um dano material. O dano material é todo aquele dano que pode ser calculado do ponto de vista econômico, e dano imaterial, que é aquele dano que só pode ser estimado. O dano imaterial, por exemplo, seria um dano à imagem, à honra, por exemplo, quando o presidente de um país ofende outro país, enfim, isso aí é a possibilidade de dano imaterial. Bem, porém, para a responsabilidade internacional ficar comprovada, deve haver um nexo de causalidade entre o Estado ou organização internacional que causou o dano e o ato ilícito. Esse nexo de causalidade ele pode ser uma ação, pode ser uma omissão, mas é uma prova. Você tem que provar que existe uma ligação entre aquele Estado que você está acusando do dano e o ato ilícito que foi cometido. Prosseguindo, pessoal, vamos falar agora das formas de responsabilidade internacional. A responsabilidade internacional ela pode ser direta ou indireta. Direta é quando o dano foi causado por agentes como funcionários, políticos daquele Estado. Indireta, quando ele foi causado por pessoas
Pode ser inclusive pessoas particulares, desde que o Estado tivesse responsabilidade sobre aquelas pessoas. No caso de cidadãos particulares, um Estado só responde pelo dano que um cidadão seu particular causar a outro Estado se ficar comprovado uma negligência. Do contrário, ele não responde. Por comissão ou omissão, essa comissão seria a intenção, ou seja, o dano é causado quando houve intenção ou uma ação direcionada para causá-lo. E omissão é quando você não cumpriu o seu dever, né? Convencional ou delituosa. Convencional é aquela responsabilidade internacional decorrente, por exemplo, de um tratado, de um contrato internacional, especificamente um tratado, né? E delituosa é aquela que infringe uma norma internacional, ou seja, aquela que desrespeita, por exemplo, uma norma internacional específica. Ou geral, né? Melhor dizendo, geral também pode ser. Bem, natureza jurídica da responsabilidade internacional. A responsabilidade internacional ela pode ser subjetiva e, em regra, ela é subjetiva, e adotando a teoria da culpa. Ou seja, só há responsabilidade internacional se aquele dano foi causado pela culpa, e aí é culpa lato sensu, que engloba o dolo, que é a intenção, a negligência, a imprudência ou a imperícia do Estado. Lembrando, a regra geral da responsabilidade internacional é que ela seja subjetiva. Eu chamo a atenção nisso porque, em regra, o Estado, no direito nacional, ele responde objetivamente. Objetiva é a teoria do risco, né? Ou seja, o Estado responde pelo dano causado, não importa se houve intenção, se houve omissão, só pelo risco daquela atividade ele já responde, né? Essa aí ela predomina em relação às ações estatais dentro do direito interno, mas não no direito internacional. No direito internacional ela é excepcional, ou seja, ela ocorre poucas vezes. E por último, a responsabilidade integral, que alguns autores até colocam junto com a objetiva, porque também ela está ligada à teoria do risco. Porém, ela é absoluta. A diferença da responsabilidade objetiva para integral é que a responsabilidade integral ela não admite exceção. Na objetiva, você tem exceções que não respondem, como a gente vai ver daqui a pouco nas excludentes da responsabilidade. Como eu disse aqui, a regra geral é a responsabilidade subjetiva, que demanda que seja comprovada a culpa lato sensu, ou seja, o dolo, que é a intenção de causar o dano, a negligência, a imprudência ou a imperícia. Bem, pessoal, a responsabilidade absoluta só é admitida em duas circunstâncias. Quando o dano decorreu, de um objeto nuclear ou espacial, por exemplo, se vazar radiação de usina nuclear de um país para país, ou o que é mais comum, se um satélite de um país cai em outro, o dono do satélite responde totalmente, não tem exceção. Mesmo que esse fato tenha sido causado por um fato da natureza, alguma coisa imprevisível, só pelo fato do Estado ser proprietário desse objeto espacial, pode ser um foguete, pode ser um satélite, né? Já existe a responsabilidade, viu? Então, a gente chama isso de responsabilidade integral. Alguns autores entendem que é uma modalidade de responsabilidade objetiva, pode ser, porém, como eu disse, ela não tem exceção, né? Qualquer dano que ocorrer, nesse caso, oriundo de um objeto nuclear espacial, o Estado proprietário responde de todo jeito, mesmo que aquele fato tenha sido causado por terceiro ou tenha sido causado por alguma coisa da natureza que era imprevisível. Bem, excludente da responsabilidade. Aqui são circunstâncias em que a responsabilidade é afastada, ou seja, trocando em miúdos, quando ocorrer uma situação dessa, mesmo que ocorra o dano, quem causou não responde, porque aí já exclui, com exceção da responsabilidade integral, porque como ela é absoluta, ela não admite exceções. Bem, pessoal, quando o dano for causado com consentimento do Estado que sofreu o dano, né? Quando ele é causado em legítima defesa, ou seja, o Estado está se defendendo de um ataque de outro, ele causa dano àquele outro, obviamente ele não vai responder. Contra medidas que também seriam uma forma de retaliar quem aplicou medidas a outro.
Força maior, que é o que interessa a gente, força maior, nesse caso aqui, junta tanto que no direito interno a gente chama de caso fortuito e força maior. É a mesma coisa, ou seja, são situações que decorrem da natureza ou de eventos humanos que são imprevisíveis ou incontroláveis. Daqui a pouco a gente vai ler melhor o conteúdo, porque a força maior é um dos argumentos mais utilizados aqui. O perigo extremo, perigo extremo é uma situação de extremo perigo. O estado de necessidade, que é a ocorrência de uma situação que também você não tem controle, mas que ocorreu, então não exclui a responsabilidade. E a renúncia do indivíduo lesado, nesse caso só em relação a direitos materiais. Bem, pessoal, o conceito de força maior no projeto, ou seja, draft da Convenção Internacional de Responsabilidade Internacional, que foi aprovado pela Comissão de Direito Internacional da ONU em 1996, é o seguinte: artigo 23, força maior. A ilicitude de um ato de um Estado em desacordo com a obrigação internacional daquele Estado será excluída se o ato se der em razão de força maior, entendida como ocorrência de uma força irresistível ou de um acontecimento imprevisível, além do controle do Estado, tornando materialmente impossível, nessa circunstância, a realização da obrigação. A circunstância da força maior são eventos que podem ocorrer geralmente ou por força humana ou por força da natureza, mas que decorrem de fatos que sejam considerados irresistíveis ou imprevisíveis. Irresistíveis quer dizer, você não poderia evitar, poderia acontecer dentro daquelas circunstâncias. É importante lembrar que o parágrafo 1º não se aplica se a situação de força maior é devida por si só ou em combinação com outros fatores à conduta do Estado que o invoca e o Estado assumiu o risco daquela situação ocorrida. A segunda hipótese somente vale quando ocorrer uma responsabilidade objetiva, ou seja, que aí se aplica a teoria do risco. A segunda hipótese é quando esses fatores ocorreram devido à conduta do próprio Estado que estava invocando a força maior, ou seja, o Estado agiu diretamente para ocasionar aquela circunstância e ele não poderia, portanto, invocar a força maior para afastar a sua responsabilidade. Bem, falado um pouquinho nesse início, pouquinho não, falei até um bocado, né? Falei 12 minutos sobre essa questão da responsabilidade, mas é necessário, não tem como a gente analisar esse problema sem conhecer os princípios fundamentais da responsabilidade internacional. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão do coronavírus, né? O Covid-19. Bem, pessoal, muitas pessoas no Brasil e também no exterior têm levantado a possibilidade de responsabilização da República Popular da China pela pandemia do coronavírus, né, da sigla Covid-19, e isso basicamente centrado em dois argumentos. Primeiro, a origem chinesa do vírus. O vírus surgiu na China, então a China é responsável. Segundo, a negligência do Estado chinês em divulgar o surgimento da pandemia e tomar medidas para o seu controle. A questão da origem chinesa do vírus é o argumento mais fraco, né? Por quê? Porque ficou comprovado que esse vírus, ele tem a origem natural, ele não foi criado em laboratório, inclusive ele já houve o sequenciamento genético dele em vários países, inclusive aqui no Brasil. E vírus não possui nacionalidade, né? Vírus não tem passaporte. Então, nesse caso, a ilicitude, ou seja, a ilicitude ficaria afastada facilmente pela alegação da força maior, ou seja, o vírus surgiu na natureza, não teria como se prever que esse vírus iria surgir, e poderia ter surgido em qualquer lugar que não fosse a China, né? E aí os chineses poderiam alegar a questão da força maior. Portanto, outra coisa, esse argumento que o vírus foi criado para a dominação chinesa no mundo é fake news e teoria da conspiração. Infelizmente, teoria da conspiração é uma coisa que a gente não tem comprovação e até agora os fatos não apontam nesse sentido, né? Como eu disse, vários laboratórios no mundo atestaram que esse vírus teve origem natural. E também não merece consideração os argumentos de que o vírus se difundiu devido à alimentação exótica chinesa.
Né? Chinês come porcaria, chinês come cachorro, come morcego, come escorpião, come barata, come cobra, etc. Olha, alimentos exóticos são usados no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Né? No Brasil, a gente não pode esquecer, a gente for lembrar de mariscos, moluscos, tanajura, tatu, alguns lugares consomem. Inclusive, quase todos os anos a gente vê notícias de pessoas que sofrem intoxicação alimentar, por exemplo, se alimentar de ostra na praia. O que é exótico para uma cultura não é necessariamente exótico para outra. E, na verdade, isso aí é uma questão até que leva a um preconceito. Por quê? A alimentação básica chinesa é basicamente arroz, sopa de legumes, aquele macarrãozinho, com carne de porco, carne de frango, é, e é basicamente isso. Né? Então a gente tem que ter cuidado com a xenofobia, o preconceito, que pode inclusive constituir o crime de racismo. Então esse negócio de dizer não, porque os chineses comem porcaria, não sei o quê. E também, pessoal, uma coisa que eu chamo a atenção de vocês é que no decorrer da história a gente teve várias pandemias e vários povos foram culpados dessa pandemia. Por exemplo, a peste negra, que ocorreu na Europa da Idade Média, que matou aproximadamente 30% da população europeia, muitos acusaram os judeus e houve vários massacres contra os judeus. Então a gente tem que ter cuidado com a xenofobia, o preconceito e, eventualmente, não se cometer o crime de racismo. E, além disso, a gente tem que lembrar que, desde a década passada, as autoridades chinesas têm proibido e fiscalizado os chamados mercados úmidos, né, que têm os animais vivos e abatidos na hora. Então, eles mesmos têm tomado providências nesse sentido. E, como eu disse, é uma situação que pode, inclusive, levar a simplesmente ser considerado um preconceito. E uma coisa assim que eu quero falar para vocês: qualquer área ambientalmente degradada no mundo fica sujeita a espalhar vírus ou bactérias que estavam escondidas na natureza. E o Brasil, tenho certeza, é um dos países que isso é mais possível de se ocorrer. Então, áreas que têm desmatamento, áreas degradadas ambientalmente, podem levar a vírus que estavam ali escondidos no meio da natureza e ninguém tinha conhecimento a se espalhar pela humanidade. Isso pode ocorrer em qualquer lugar do mundo. Né? Isso aí é praticamente imprevisível. E aí, por isso que eu digo que entra na força maior. Porque é imprevisível. Qualquer lugar do mundo pode esconder um vírus desse. Então você vai lá, desmata, explora recursos, isso gera contaminação na população. E aí a gente tem vários exemplos para lembrar. O vírus da AIDS mesmo, tudo indica que ele ocorreu a partir da caça de macacos e o consumo de carne de animais selvagens na África. O vírus não, o caso. A bactéria da peste, por exemplo, ela existe presente, inclusive, em roedores aqui no Nordeste. Eu não devo nem esquecer que muitas pessoas ainda comem preá aí no interior. Tatu mesmo, tem a bactéria que causa hanseníase, né? E até agora não, diminuiu devido à fiscalização e tudo mais. Mas até bem pouco tempo as pessoas ainda comiam muito tatu no interior. Então, pessoal, essa questão de um vírus sair da natureza, e isso pode ocorrer em qualquer lugar do mundo, é imprevisível. Se destacando aquilo que a gente está falando da questão da força da maior, é imprevisível, pode ocorrer em qualquer lugar. Quanto mais degradada a área, e sim, a China tem o problema de ser um ambiente degradado e ter uma população gigantesca. Então, isso facilita, com certeza, a disseminação dos vírus. Mas lembram, a pandemia do HN1 começou no México. Então, vamos ter cuidado com o preconceito. E outra, uma coisa assim que eu quero falar rapidamente, mas não vou entrar muito nesse mérito. Alegações como essas que são infundadas podem prejudicar as importantes relações comerciais entre o Brasil e a China. Hoje, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, é o principal mercado comprador de produtos brasileiros e o principal mercado que nós temos para importar também, inclusive produtos médicos. Então, eu vi, inclusive, membros do governo, né, como o nosso ministro da Educação, levantando questões sobre o surgimento do vírus, não sei o quê, em relação à China, a gente tem que ter cuidado com isso. Isso é um tipo de discussão que não leva a nada e que só pode prejudicar o nosso país. Né? A gente vai perder um mercado importante, perder acesso, inclusive, a produtos médicos agora, nesse momento, alegando uma questão que é de força maior e que, como eu disse,
vírus que surgem na natureza e passam para os seres humanos podem ocorrer qualquer hora em nosso país. A gente não sabe quanto, por isso que é imprevisível. E aí entra naquela hipótese de força maior. Bem, pessoal, em relação à negligência, isso merece mais detalhe. Pronto, se tem um ponto que a gente pode ver essa questão da responsabilidade da China é justamente em relação à negligência. Aí sim, aí a gente tem que dar uma analisada com cuidado para ver se realmente dá para a gente ver se ocorreu negligência ou não. Em relação à negligência, né, isso merece detalhe por quê? Porque quando houve o surgimento do vírus, a China procurou restringir informações e chegou inclusive a punir o médico Li Wenliang, da cidade de Wuhan, que foi o epicentro da crise, né, por divulgar a circulação de um novo vírus. Infelizmente, esse médico, que era colega nosso, no sentido de ser professor universitário também, ele acabou falecendo do Covid-19. A China, como vocês sabem, a China, ela é uma ditadura, ela é um regime autoritário, então ela tem um controle forte sobre a informação que ocorre no país. Inclusive, sites de internet não são possíveis acessar todos, isso a gente sabe. E aí eu lembro a vocês que alguns vídeos têm circulado na internet, como eu falei aqui no começo, inclusive com produção a nível profissional, ou seja, foram profissionais de comunicação que produziram. E tem alegado que o Estado, especialmente o Partido Comunista Chinês, foram negligentes no início do surto. E, como eu disse, de fato, houve perseguições de pessoas, como o médico, né? E, inclusive, houve realização de eventos na região, inclusive promovidos pelo Partido Comunista Chinês. Aliás, vamos ver um pouquinho da cronologia do coronavírus, do Covid-19, antes da gente voltar a esse assunto. Primeiro, em novembro de 2019 surgiram os primeiros casos do Covid-19, mas ainda ninguém sabia exatamente o que era. Se era um novo tipo de HN1, que é o vírus da gripe, né, que é extremamente mutante, ninguém sabia exatamente o que era. Em dezembro de 2019, houve a investigação e a confirmação de fato que era um novo vírus, inclusive como aquele médico que infelizmente faleceu, aquele professor, suspeitava, né? No dia 31 de dezembro de 2019, houve a notificação do governo chinês à OMS. Então, foi a partir desse momento que o governo chinês comunicou que esse novo vírus, que até então não tinha sido identificado, estava circulando lá na China. Em janeiro de 2020, né, houve a adoção de medidas restritivas na China, inclusive o isolamento e a quarentena da cidade de Wuhan. E no dia 11 de março de 2020, reparem que a China notificou em 31 de dezembro, né? A OMS declarou oficialmente a pandemia do Covid-19, reconhecendo oficialmente. Bem, pessoal, em relação à legislação da Organização Mundial de Saúde, da OMS, a Organização Mundial de Saúde ela possui o Regulamento Sanitário Internacional, que vem do inglês International Health Regulations, de 2005, né? É um tratado que foi ratificado por 196 estados ao redor do mundo, praticamente todos os estados soberanos que existem ratificaram esse tratado, que estabelecem os protocolos e as providências no caso de pandemia, né? E, inclusive, ele coloca que existem 4 tipos de doenças que têm notificação obrigatória, ou seja, que o país é obrigado a comunicar à OMS. Primeira, varíola. Segundo, poliomielite. Terceiro, gripe humana, quando é causada por mutação de vírus, que todos vocês sabem que o vírus da gripe é extremamente mutante, por isso que todo ano é uma vacina diferente. E quarto, síndrome respiratória aguda severa, que é a SARS. O Covid é um tipo de SARS. Eu pensava que era, embora o vírus seja um pouquinho diferente, mas parece que é da mesma família. Eu não vou discutir muito isso porque eu não sou médico, né? Mas não é a mesma coisa. Parece que é um vírus da mesma família da SARS. Tenho visto, lido em sites, etc. Bem, pessoal, o artigo 6º daquele tratado que eu falei, que é o Regulamento Sanitário Internacional, inclusive tem as referências no final desse vídeo, vocês podem lá conferir. Tem a versão espanhol, a versão espanhol desse tratado é autêntica porque o espanhol é um dos idiomas oficiais da OMS. Eu não coloquei aqui em inglês porque nem todo mundo fala inglês e, aliás, a maioria dos estudantes não fala inglês, a não ser no curso de Relações Internacionais, né?
E aí vocês podem ir lá baixar isso no site, botam no Google Regulamento Sanitário Internacional e vocês podem olhar. O artigo 6º ele diz o seguinte, eu vou traduzir em português, não vou ler em espanhol, tá? Artigo 6º, notificação. Parágrafo 1º. Cada Estado parte avaliará os eventos que se produzam no seu território, valendo-se do instrumento de decisão a que se faz referência o anexo 2. Cada Estado-parte notificará ao MS, por meio de comunicação mais eficiente que disponha, através do Centro Nacional de Enlace para a RSI, que é um órgão da OMS. E antes de que transcorram 24 horas, destaca aqui os 24 horas, né? Desde que haja avaliado a informação concernente à saúde pública, todos os eventos que ocorrem em seu território e que podem constituir uma emergência de saúde pública de importância internacional, de conformidade com o instrumento de decisão, assim como toda medida sanitária aplicada em resposta a esses eventos. Também tem que dar uma olhada no artigo 7º, que é o artigo seguinte. Artigo 7º. Notificação de informação durante eventos imprevistos ou inusuais, ou incomuns, ficaria, se o Estado parte tem provas de que há produzido um evento imprevisto ou inusual, qualquer que seja sua origem ou procedência, que poderia constituir uma emergência de saúde pública de importância internacional, facilitará à Organização Mundial de Saúde toda a informação concernente à saúde pública. Em esses casos, se aplicarão em sua totalidade as disposições do artigo 6º. Lembrando, o artigo 6º é para aquelas doenças que têm a notificação obrigatória. Varíola, poliomielite, gripe, SARS, e essa aqui é outra, qualquer uma que tenha ocorrido, que seja imprevista e que não seja comum. Ou seja, por exemplo, no caso do coronavírus, né? Resumindo a ópera, o Estado ele tem 24 horas para notificar, após a avaliação, notificar o MS, após avaliar a situação, e detectar ameaça à saúde pública internacional. Porém, perceba uma coisa, não há prazo exato para essa avaliação e ele precisa ter provas de que o evento foi imprevisto ou inusual. Então, vamos dizer o seguinte, essas 24 horas, depois que o Estado teve certeza se realmente foi alguma daquelas 4 doenças de notificação obrigatória ou que seja uma nova. Mas ele tem que investigar, né? Tem que avaliar se realmente, e ter provas, etc., se realmente é um caso de ameaça à saúde pública internacional. Diante do que a gente está vendo e do que a gente viu até agora, o que a gente percebe é o seguinte, e aí eu já vou para as conclusões. Os chineses, caso eles fossem demandados em um tribunal internacional, eles poderiam alegar o seguinte: basicamente, o tribunal internacional que teria competência para discutir esse caso seria a Corte Internacional de Justiça de Haia. E aí, quais são os argumentos que eles poderiam trazer para afastar a responsabilidade deles? Primeiro, se trata de um caso de força maior. Esse é o argumento mais forte, né? Um evento imprevisível que poderia ocorrer em qualquer lugar do mundo, qualquer área degradamente ambiental. E aí, lembrando, a responsabilidade internacional, ela não considera a responsabilidade ambiental do evento, é outra questão. Segundo, o Estado chinês estava investigando e avaliando a situação, ou seja, descobriram os primeiros casos em novembro, já no último dia de dezembro já notificaram o OMS. Era um vírus desconhecido. Não existe um prazo específico para a investigação. Perceba, o prazo é depois de ter a certeza. Eita, isso aqui é um vírus novo. Não, isso aqui é um dos 4 vírus de notificação obrigatória. Então aí eles têm, vamos dizer assim, uma brecha para escapar por isso. Não se fixa um prazo exato. E nem teria como, gente. Porque você está verificando, você vai analisar, não basta você analisar um caso só, tem que ver se vários casos estão ocorrendo, etc. Quarto, eles notificaram a OMS assim que tiveram as provas, dia 31 de dezembro de 2019. Por sua vez, a OMS só declarou a pandemia em março de 2020, no dia 11 de março de 2020. E percebo que nesse caso eles podiam alegar, olha, a gente de novembro, no final de dezembro, a gente já notificou a OMS. Por sua vez, a OMS só declarou que será em pandemia em março. Então, aí eles poderiam alegar essa questão da proporcionalidade. Dizer, olha, como é que a gente foi negligente se a própria OMS demorou
também mais de um mês para declarar que isso era uma pandemia. Percebam, eles podem aí colocar que eles agiram com cautela e com cuidado da mesma forma que a OMS, que já estava sabendo oficialmente disso no finzinho de dezembro. E quinto, como lembra Mauzuoli, Mauzuoli inclusive é um dos autores que a gente mais gosta, na minha opinião hoje, é um dos maiores estudiosos do direito internacional público do Brasil, se não for o maior atualmente. Gosto muito das obras dele, ele é uma grande referência para mim. Ele está fazendo uma pesquisa sobre esse tema. A gente chega a conclusões parecidas, só que por caminhos diferentes, e algumas coisas que ele considera, eu não considero, e isso é normal dentro da ciência, isso é bom, que a ciência avança, né, a ciência jurídica. E bem, como lembra Mauzuoli, em artigo do Conju, que inclusive tem nas referências finais, se vocês quiserem dar uma olhadinha, os chineses alegariam que nem todos os países seguiram as orientações da OMS, contribuindo para o agravamento da pandemia. Inclusive, ele lembra o caso da Itália e do próprio presidente da República no Brasil, que tem feito pouco dessa pandemia. Então, ele vai dizer, não é só a China, outros países também vão ter, no mínimo, uma culpa concorrente em relação a essa pandemia. Mauzuoli também entende que a China, porém, Mauzuoli discorda de uma coisa, na minha avaliação. Ele entende que a China desrespeitou o prazo da OMS. Porém, ele não percebeu que, antes da notificação, o próprio Regulamento Sanitário Internacional exige que o caso seja avaliado e investigado por questão de cautela para não se gerar pânico e desinformação. Ou seja, sim, tem 24 horas, mas não é 24 horas do primeiro caso, não teria como. Isso aí tem que ser investigado, tem que ser analisado, tem que levar para laboratório, tem que avaliar tudo e, como vocês viram, claramente exige tanto o artigo 6º quanto o artigo 7º do Regulamento Sanitário Internacional exige que seja feita essa avaliação. Né? Essas questões de saúde às vezes demoram um pouco, inclusive por isso que vai demorar para sair uma vacina para a Covid, né? Pelo tempo que é necessário para a investigação. Né? Porque o princípio da vacina é muito simples de fazer, mas é o período que ela tem que ser testada, os protocolos que ela tem que seguir. Qualquer medicação ou vacina, por isso que demora um mês ou até anos para saírem. Então, nesse aspecto, eu discordo do professor Mauzuoli, mesmo tendo todo o respeito que eu tenho pela obra dele. Eu entendo que não contrariou e os chineses poderiam. Não, estávamos agindo com cautela. Comunicamos em dezembro, os primeiros casos foram em novembro. A OMS, por sua vez, só veio declarar a pandemia em março, do mesmo jeito. Mauzuoli também esquece que, nesse caso, não se aplicaria a teoria do risco, que é a responsabilidade objetiva, né? Pois a disseminação do vírus ocorreu por ações de particulares, no qual o Estado só responde de forma indireta, que é a responsabilidade subjetiva. Ou seja, tudo indica, embora ainda não exista uma prova concreta disso, de que esse vírus começou a se disseminar no mercado da cidade de Wuhan, no qual existem animais vivos, inclusive animais exóticos, e que esses animais são abatidos ali naquele local. Então foram particulares que estavam fazendo isso. O governo da China já tem feito uma ação em relação a esses mercados, porém é difícil controlar uma população gigantesca como aquela. E esse vírus se disseminou não por ação direta do governo chinês ou de qualquer, pelo menos os dados indicam isso, que não foi usado como arma biológica, mas que foi um caso que se espalhou através de ações particulares. Nesse caso, como eu já falei aqui, o Estado chinês só responde por negligência. Então não há que se falar em teoria do risco. Teoria do risco é só para responsabilidade objetiva ou integral. Um caso bem interessante. Um contabilista de Rondônia ingressou com ação popular na Justiça Federal Brasileira em março, né, mês passado, pedindo a responsabilização do governo chinês e o pagamento de cerca de 5 bilhões de reais. Eu lembro que nesse caso existe a imunidade de um Estado à jurisdição de outro. Porém, se o Estado aceita ser processado perante a justiça de outro país, tudo bem. Que provavelmente nesse caso, ainda mais dentro de um Estado autoritário como o chinês, certamente não aconteceria. Né? Porém, essa petição, né, dessa ação popular, ela alega que a China foi negligente, mas não aponta qual é a norma que fundamenta essa negligência. Não consegue estabelecer um nexo de causalidade, só coloca assim, é público e notório que o Estado chinês foi negligente. Não basta dizer que é público e notório, você precisa apontar, precisa provar os fatos, até porque, não esqueçam sempre, né?
o ônus da prova é de quem alega. E, por último, não menciona nem sequer o Regulamento Sanitário Internacional. Desconsidera totalmente. Se vocês quiserem dar uma olhadinha nessa petição, tem um link nas referências. Vocês podem ir lá dar uma olhadinha. Vem, a fundamentação é totalmente descabida. E aí, pessoal, para encerrar, a China só seria internacionalmente responsável pela pandemia do coronavírus nas seguintes circunstâncias. Se o vírus fosse criado ou espalhado propositalmente, pelo Estado chinês, sim, aí sim, realmente, né, se fosse usado como arma biológica, ou realmente se ficasse comprovado, como os teóricos da conspiração querem, que a China está fazendo isso para dominar a economia do mundo, aí de fato. Mas como eu disse, gente, até agora vários laboratórios do mundo inteiro já analisaram o vírus e entenderam que é um vírus natural. Claro que se liberou da natureza devido à degradação ambiental, né? A responsabilidade fosse integral, porque no caso de responsabilidade integral não tem exceções. Então aí não caberia o excludente da força maior. Aí a China responderia de todo jeito. Mas como eu disse, responsabilidade integral só para objeto nuclear ou espacial. E por último, se houvesse a desobediência de um prazo específico para investigação e avaliação da doença. Do contrário, eles simplesmente podem alegar que eles estavam investigando a doença e quando tiveram certeza, aí sim, né, eles comunicaram ao órgão competente da OMS. E bom, em relação às referências, dê uma olhadinha aqui, a gente mencionou algumas, né? Com o professor Valério Manzuoli, etc. E basicamente é esse o nosso vídeo. Em relação aos meus alunos, eu vou passar um exercício com 10 questões, e aí vocês respondam, a gente vai estabelecer o prazo lá no Google Classroom. E em relação ao nosso conteúdo de hoje, é só isso. Agradeço vocês, peço desculpas se eu fui técnico demais, mas como eu disse aqui no começo, um assunto complexo não dá para ser respondido de forma fácil. Então, obrigado. Até mais, gente.